Fala pessoal, aqui é o Gleito e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento de uma aplicação com Angular e Angular Material com as funcionalidades CRUD, que é o Create, Read, Update, Delete, para um recurso que nós vamos chamar de item. A ideia aqui nesse vídeo é desenvolver apenas o essencial para gerenciar o item. E nos próximos vídeos a gente pode ir refatorando, refinando o projeto, beleza? O repositório dessa primeira versão do projeto está lá no GitHub, eu deixei o link aqui na descrição. Bom, tá aqui o nosso projeto, nós temos o menu Home e Itens. Quando clicamos em itens tem uma tabela com a lista de itens. Nós podemos clicar no botão cadastrar um novo item, com a opção salvar e cancelar. Salvou, cadastrou o novo item, aparece na tabela. Vamos clicar no novo item, temos a opção salvar, deletar, cancelar. Vamos fazer uma alteração, salvar. E podemos clicar no botão deletar, uma mensagem de confirmação simples. E pronto, deletou o item. Beleza? Então você vai precisar também ter instalado aí o Node.js para começar, o Angular CLI. Aí você instala com npm install -g Angular CLI. E aqui um exemplo de como criar um aplicativo com Angular CLI. E vamos usar como editor de código o Visual Studio Code. E para simular o nosso back-end, a gente vai usar o JSON Server. Aqui o repositório no GitHub tem as instruções para instalar, ó, uma fake API REST. Em menos de 30 segundos dá para você configurar. 30 segundos. Então, como é que você faz? Você instala ele, npm install -g JSON Service, cria um arquivo db.json, popula ele com alguns itens e levanta o servidor na porta 3000 com JSON Server. Beleza? Então vamos começar por ele. Vou criar um arquivo db.json porque eu já tenho instalado o JSON Server aqui na minha máquina. Então dentro desse arquivo JSON vamos criar um array de itens. E cada item tem um ID e um nome. Beleza? Vamos abrir o nosso PowerShell para executar o comando para levantar esse arquivo. JSON Server, watch_db_json. E aqui ó, já está ouvindo na porta 3000. Vamos testar? Então, localhost 3000 itens, olha só, já está retornando para a gente. Beleza. Agora a gente vai abrir o PowerShell de novo, na mesma pasta, e vamos executar o comando com Angular CLI para criar o projeto. Então, ng new Angular -CRUD. Ele vai perguntar se a gente quer adicionar logo o Angular Routing. Eu vou dizer que sim. E ele vai perguntar qual é o estilo de CSS que a gente quer usar. Então, eu vou colocar SCSS. Beleza? Ele vai criar o nosso projeto. Vamos aguardar aqui. Ok, criou nossos projetos. Vamos navegar para a pasta que ele acabou de criar. Então, cd Angular CRUD. E vou abrir com VS Code usando o comando code. Dentro do VS Code eu vou criar um novo terminal. E aqui eu vou levantar o projeto com ngserve-o. O -o já é para ele abrir no browser. E pronto, criou aqui nossa versão inicial do projeto. Olha aqui, bem-vindo ao Angular CRUD. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos adicionar aqui na nossa parte CRC, Style, CSS, vamos adicionar alguns estilos que a gente vai precisar ao longo do projeto. Basicamente são três, que é um formatando a linha de botões, outro formatando form e outro formatando o componente container, dando um padding de 15, beleza? Vamos adicionar agora o Angular Material com ng-add@angular/material. Ele vai perguntar para a gente qual o tema que a gente quer usar. Vamos usar esse primeiro mesmo, o Azul New. Vamos setar o Hammer.js e as animações do browser para o Angular Material e aguardar ele terminar a instalação. Pronto. Olha só, o Angular Material ele vem com alguns esquemáticos que nos ajudam a criar alguns componentes comuns que a gente sempre usa, como menu de navegação, tabela, dashboard, tree. Vamos copiar isso aqui do menu de navegação. Então, vou dar uma selecionada, copiar. Vamos aqui para o nosso terminal no VS Code, dar um clear. E vou colar o comando ng-generate Angular Material Nav e dar um nome para ele, main nav. Olha só, criou nosso componente, criou os arquivos, atualizou o app module, legal. Olha só, na pasta app já tem a pasta main nav. Legal, agora vamos atualizar aqui o nosso app component.html. Ele ainda está com o nosso primeiro conteúdo quando gerou o projeto lá com o Angular CLI. Então vamos atualizar aqui, removendo todo esse texto que ele gera. E vamos adicionar o nosso app main.nav que a gente acabou de criar. Esse seletor ele vem daqui, ó, no main.nav.component, está o seletor aqui, ó. Então é daqui que vem o seletor para a gente usar no nosso HTML. Vamos recortar o router outlet e colar ele dentro aqui do nosso main nav HTML. Aonde? Aqui é onde tem uma mensagem, inclusive um comentário para a gente justamente colocar o nosso conteúdo. O nosso conteúdo vai ser o router outlet. No span com o título nós vamos atualizar para Angular CRUD. E aqui os nossos links eu vou atualizar para incluir a diretiva router link, uma para home e outra para itens. Vou atualizar o texto aqui que aparece de home
e itens. Beleza? Agora vamos limpar aqui o terminal. Vamos servir aqui a aplicação novamente. Eu tinha parado ela. E pronto, olha só. Já temos nosso menu, o título e os links. Legal, né? Bom, agora vamos gerar o nosso componente Home. E para isso a gente vai usar o Angular CLI novamente. Com ngGenerate, vamos gerar um component. Então é assim o comando, ngGComponent. No nosso caso vai ser ngGComponent Home. Então vamos para o Visual Studio Code, ngGComponent Home. Ele criou os arquivos para a gente, agora a gente pode atualizar o HTML desse componente com uma mensagem de bem-vindo. Aqui em vez de parágrafo vamos colocar um H1. Agora aqui nas rotas vamos estabelecer uma rota para chegar nesse componente. Aqui a gente pode ver que tem vários atributos aqui, várias propriedades. Vamos escolher a propriedade path, colocar raiz. E a propriedade component a gente vai dizer qual vai ser o componente. Vai ser o nosso home component que a gente acabou de criar com Angular CLI. Beleza? Agora se a gente voltar aqui para o browser, ó, nossa raiz já está atualizada com o componente bem-vindo. Beleza, agora vamos começar a trabalhar com a parte de item. Vamos criar uma pasta chamada item. Dentro desse item, vamos criar logo a nossa interface, criando um arquivo chamado item.model.ts. Vamos criar uma interface com ID e um nome. Beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar o ngGenerate para criar um módulo dentro da pasta item. E esse módulo vai se chamar item listar e tem uma rota. Pronto, ele criou para a gente um módulo e a rota. Agora nós vamos acessar essa pasta que foi criada para poder, quando a gente criar o componente item listar, ele já ser adicionado ao módulo. Então, ngGC item listar. Ok, criou o nosso componente e atualizou o nosso módulo. Agora vamos atualizar essa rota desse módulo para que no path raiz caia dentro do item listar component. E vamos atualizar a rota do módulo principal para cair nesse módulo que nós acabamos de criar. Nós vamos usar aqui uma forma diferente, que é o lazy load. Assim o módulo só é carregado quando necessário. Ou seja, somente quando o usuário acessar na URL /itens, esse módulo vai ser carregado. Vamos abrir o navegador, vou clicar aqui no link itens. Olha só, funcionou. Está aparecendo a mensagem item listar works, está vindo aqui do nosso item listar.html. Para listar os itens em si, a gente vai precisar voltar na pasta raiz aqui do item e gerar um serviço com ngGenerate service item. Vamos pular a parte de teste para não criar o arquivo de teste por enquanto. Agora sim, nós criamos o nosso service. Para usar o nosso service, nós vamos precisar, nesse caso, do HTTP Client Module. E para poder injetar o HTTP Client aqui no construtor. Vamos criar dois atributos nessa classe, base URL e endpoint, apontando para o nosso fake backend. Vamos criar uma função chamada listar, que retorna um observable de uma lista de itens. E ele está reclamando aqui que a gente tem que importar o item model e a gente tem que retornar um observable. O HTTP client retorna um observable, no nosso get vai retornar um observable de item, justamente o que a gente precisa. No nosso componente, a gente vai criar um atributo itens, do tipo observable itens. Já injetamos o nosso serviço aqui no construtor, o item service, e vamos criar uma função listar itens, que usa o nosso item service e atribui o valor de retorno à nossa variável recém-criada, nosso atributo recém-criado. Dentro do ng ou init a gente vai listar os itens. Agora no nosso HTML a gente vai usar a diretiva ngIf, vamos usar o pipeline com async para atribuir a uma variável, outra variável chamada itens, a consulta no back-end, se não a gente carrega esse ng template aqui, ó. Como ele vai saber que você tem que carregar isso aqui para esse nome aqui, ó? Pode ser carregando, e aí ele procura com alguém com a hashtag carregando para mostrar, para exibir na página. Então, carregando. Aqui dentro da LI a gente vai usar o ng for para percorrer cada item dos itens do back-end. E o que a gente vai mostrar? O item.nome aqui dentro dessa LI. Beleza? Então, esse item é usado aqui dentro da LI. Agora, o que a gente vai fazer? Voltando para o navegador, a gente já vê que está funcionando. Ó, aparece carregando e aparece os itens. Mas a gente vai trocar esse UL e LI para a nossa tabela do Angular Material. Aqui na página do Angular Material, vamos clicar aqui em API. Vou copiar esse import aqui para dentro do nosso item listar.módulo. Então, vou lá no nosso arquivo,
copiar, colar aqui e vou adicionar também aqui no nosso array de imports. Então, match table model. Agora a gente já pode usar nossa tabela do Angular Material. Vamos abrir aqui o nosso HTML e vamos começar a refatorar esse código aqui. Primeiro vamos colocar a nossa div com a classe component container, aquela que a gente criou lá no começo do vídeo, ok? Dentro dessa div a gente vai colocar nosso L. Em vez de o L, vamos usar uma div. Aqui vamos substituir a LI para a nossa tabela. A tabela, você pode ver aqui um exemplo aqui na página do Angular Material. Como é que se utiliza. Nesse caso aqui do vídeo eu tenho uma colinha, vou usar ela direto. Aqui na tabela é importante a gente destacar aqui o data source, que recebe a nossa lista de itens. Cada ng container é uma definição do que a gente vai exibir, então ID e o nome. Ali entre chaves a gente coloca os valores que a gente vai exibir, e aqui embaixo nós temos dois TRs com uma referência à coluna de tabela, que a gente vai já falar dela. Antes disso, vamos trocar aqui nossa mensagem carregando por um componente também do Angular Material, que é o Project Spinner. Aqui um overview, você consegue dar uma olhada como é que ele é. Aqui na API, então, a gente vai copiar esse import para dentro do nosso módulo. Vou colocar aqui embaixo do nossa tabela e adicionar também ao array de módulos importados. Beleza? Agora sim, a gente pode adicionar o nosso match spinner aqui no nosso ng template e passar ele aqui para cima. Agora, em relação a essa referência aqui, colunas tabela, a gente precisa criar ela aqui dentro do nosso item listar component. Aqui vou colocar aqui embaixo do nosso observable de itens, colunas tabela, que simplesmente é um array com a definição das colunas, que é o ID e o nome. Somente isso que a gente precisa. Então aqui voltando para a nossa tela, já carregou a nossa tabela do Angular Material, mas a largura dela se ajustou ao conteúdo da tabela. Então a gente vai usar um CSS, que até na própria documentação tem aqui um exemplo. Vou usar esse table dando uma largura de 100%. Então vamos aqui no item listar.component.css, colocar esse CSS, pronto, agora sim. Só que aqui a nossa lista de itens, a gente pode dar uma melhorada também. Vamos usar outro componente do Angular Material, que é esse aqui, ó. É o match toolbar. Aqui você pode ver um exemplo. É simples, é só match toolbar e pronto. Então vamos usar aqui o nosso import. Vou copiar, vou lá para o nosso item listar módulo e colar ele aqui em cima, o import, e adicionar na nossa lista de imports. Pronto. Agora, se a gente vir aqui no HTML, a gente pode trocar aqui, em vez de ser um parágrafo, vai ser match toolbar. Beleza? Agora sim, a lista de itens está estilizado também. Agora já vamos passar para o componente de edição. Vamos voltar para a raiz do projeto e gerar mais um módulo com ngg módulo. Dentro da pasta item, um módulo a gente vai chamar item cadastrar editar. Passar o routing para criar a rota. Vamos acessar essa pasta recém-criada e gerar um componente ali dentro para ser adicionado ao módulo. Vai ser o componente item cadastrar editar. Vamos aguardar ele criar. Ele criou, beleza. Vamos atualizar então agora as rotas. A rota do módulo recém-criado. A rota raiz dele vai cair no nosso componente recém-criado. E lá na nossa rota principal, nosso arquivo de rotas principais, a gente vai adicionar mais duas. Só tem o path na raiz e o path no itens. Então a gente vai adicionar o path itens cadastrar e o itens editar. Então itens cadastrar, só que ele vai cair no módulo que a gente acabou de criar, item cadastrar editar módulo. E também nós vamos ter a rota para itens editar passando o ID. Ok? Então passo o ID aqui com editar dos pontos ID, isso é importante, a gente vai usar isso mais tarde, mas ele também cai no mesmo componente. A gente vai usar o mesmo módulo para cadastrar e editar um item, beleza? Se a gente voltar aqui para a nossa página, só está faltando alguma forma de cair lá no cadastrar. Então a gente vai criar um botão aqui, cadastrar. Novamente vamos usar um botão do Angular Material. Aqui tem vários exemplos de como usar, tá? Olha aqui, ó, Match Raised Button. Então vamos adicionar esse import aqui da tab API, copiar. No item listar módulo, a gente vai adicionar esse botão, match button módulo, primeiramente o módulo.
Agora sim, a gente pode usar o botão aqui. Vamos colocar... Olha, nossa classe linha botões. Finalmente vamos usar ela aqui para alinhar botões. E vamos criar o nosso botão com a diretiva router link, que vai cair onde? Lá no itens.cadastrar. Legal? Então a gente pode colocar agora aqui um texto para o botão. Vamos chamar cadastrar. Aqui dá uma organizada. Vamos voltar à nossa página. Aqui está o botão cadastrar. Vamos clicar nele. Aí, ok. Caímos dentro do nosso item cadastrar edital works, que é o nosso conteúdo lá do HTML padrão. Beleza? Está funcionando tudo. Agora nós vamos entrar numa parte relacionada ao form, né? Já que a gente vai cadastrar um item, temos que trabalhar com os forms. Aqui a página da guia do Angular tem um pouco sobre o Reactive Forms, que são que a gente vai usar, né? Então eu vou importar aqui o Reactive Forms módulo dentro do nosso módulo de item cadastrar e editar. Agora a gente tem acesso aqui ao Form Builder, né, que a gente usa para criar nossas validações, etc. A gente vai já dar uma olhada nisso. A gente injeta ele assim. Mas assim, como a gente está usando o Angular Material, a gente também vai precisar do form do Angular Material para utilizar, né? Que é esse import aqui, ó, import Match Form Field Model. Vai dar uma estilizada no nosso formulário. Beleza? Vamos já começar a editar aqui o nosso item cadastrar e editar component. Igual a gente viu no exemplo lá, a gente injeta o Form Builder e com o Form Builder a gente consegue gerar um Form Group. Nosso Form Group só tem um atributo que é o nome. O valor padrão vai ser uma string em branco e um validador a gente vai botar como requerido, validators.required. Esses validators você pode ver aqui também na documentação, ó. Tem vários validators padrão, required, min length, etc. Pronto, então a gente já usou ele aqui. Então vamos agora para o nosso HTML, vamos construir nosso formulário, mas o que? A gente vai precisar do input. Então, input do Angular Material está aqui. Tem os exemplos de usar o input em si. Então vamos importar o Match Input Module e vamos precisar. Então agora a gente já conseguiu aqui os três que a gente precisa para o form. Vamos aproveitar e importar também o Match Toolbar Module para estilizar o nosso título da página. Então, já usando ele aqui, Match Toolbar, cadastrar item. Agora vamos usar nossa div class component container para colocar o nosso conteúdo ali dentro. Aqui, em relação a usar formulário, tem exemplos aqui no site do Angular Material. Mas basicamente assim, o Match Form Field, aí vem o input. Ok? Mas no projeto aqui do vídeo eu vou usar uma colinha aqui e já vou usar o nosso formulário que já está pronto aqui. Então vou colar aqui, só uma breve passada aqui. Ele tem a nossa class form padrão, diretiva ngIf para ver se o form group foi populado, foi criado. Tem um no validate, que é para não usar o validador padrão do browser, né, dos inputs. O Match Form Field. Nós temos nossa linha de botões, um botão salvar e com um botão cancelar. Esse botão salvar fica desabilitado enquanto o formulário não for válido. E aqui em cima nós temos um byte de uma função salvar. Essa função salvar a gente ainda não criou. Então vamos aqui para o nosso component.ts, vamos injetar o nosso item service para poder a gente conseguir cadastrar no back-end. Então vamos usar ele aqui de cara aqui no salvar, this.itemService. Só que por enquanto a gente só criou a função listar lá no service, então vamos criar também a função cadastrar para conseguir cadastrar no back-end no nosso item service. Então vai ser bem parecido com o listar, tá bom? A gente vai passar só que dessa vez um item e vai chamar o método post, esperando uma resposta do tipo item. A URL vai ser a mesma, né? Uma REST. E só que nesse método post da HTTP client ele espera um segundo argumento que é o item. Então pronto, a gente já está retornando esse observable e agora a gente pode chamar o cadastrar e passar os valores do nosso formulário. Então a gente vai chamar aqui this form group.value e dar um subscribe nele, que é um observable, e tem duas respostas possíveis aqui, nesse caso o item cadastrado do back-end ou erro. No caso do erro, vou exibir só um alert simples mesmo, erro ao cadastrar, passando o erro. E caso com sucesso, a gente vai redirecionar para a página de listagem, né? Para fazer isso aqui a partir
do nosso componente, o que a gente vai injetar aqui no construtor é o router. Então, private router, na interface router do routing do Angular, router, ok. Aí aqui, após ter cadastrado com sucesso, this router tem vários métodos para navegar, a gente vai usar o this navigate by URL, ok. Então, a gente passa aqui barra itens, legal. Agora o que a gente vai precisar também, já que a gente está usando botões, faltou a gente importar aqui o Met Button Module para estilizar os nossos botões na nossa tela de cadastro, beleza? Então, e outra coisa que a gente vai colocar aqui também é o autocomplete off, que desliga o autocomplete do nosso browser, né? Que às vezes ele fica colocando valores antigos ali, a gente não quer isso por enquanto. Agora sim, vamos voltar para o nosso browser, já estamos aqui no cadastrar. Vamos tentar cadastrar aqui um valor, teste, salvar, legal, salvou, adicionou na lista o nosso teste, vamos cadastrar mais um, para confirmar, teste 2 e assim sucessivamente. Beleza, agora para edição nós precisamos normalmente de 3 coisas, né? Selecionar o item, exibir o item, depois fazer alterações, ou deletar o item ou salvar as alterações. Então nesse caso a gente vai usar esses dois, você pode dar uma lida aqui no guia do Angular, no HTTP, vai ser importante, tá? Para essa parte aqui. E também no guia aqui do router, do Angular, né? Porque assim, eu pelo menos acho importante essa leitura para você ter uma visão melhor assim, a respeito do funcionamento do router e do HTTP com o Angular, tá bom? Então vamos precisar aqui no item service de mais 3 funções, que é o pesquisar pelo ID, passo o ID, a gente chama o HTTP client, e passamos o nosso endpoint, passando o ID no endpoint, e o atualizar. A gente pega o item e passa ele no put, só que aqui a gente passa o item.id. E o nosso deletar, a gente vai chamar o HTTP client delete e retorna um observable vazio. Legal? Se você vier aqui no routing, no nosso app routing module, você vai ver que a gente está passando o ID, né? Mas quem que vai ser responsável por, a partir do ID, recuperar o item do back-end, né? Fica essa dúvida, porque quando a pessoa digitar, alguém vai ter que ser responsável por chamar aqui, pesquisar por ID. No caso do Angular, nós temos ele tem uma interface que chama Resolve, que quando a gente implementa, né, ele justamente faz isso, ó, ele resolve dados durante a navegação. Então vai ser ele que vai pegar o ID lá da navegação e vai pesquisar no back-end e retornar o item. Então vamos gerar esse serviço, ng generate service, item resolver, ok? E a gente não vai criar por enquanto um arquivo de teste dele, então skip tests igual a true. Pronto, ele criou o nosso arquivo, né, de serviço do item resolve service. Vamos implementar aquela interface resolve. Passo o item. Vamos implementar a função resolver. Vamos injetar o nosso item service no construtor. Ok? Que a gente vai usar ele para pesquisar pelo ID. Vamos aqui implementar a lógica para pesquisa. Aqui em cima, na hora de implementar o resolve, você passa a classe que você quer usar, né? Aqui está reclamando, vamos importar. Então, basicamente, o que ele faz aqui é pegar o ID da rota, verificar se ele existe, aí pesquisa pelo ID, se não retorna um observable vazio. Se bem que aqui poderia ter retornado um observable de um item já com as propriedades, mas a gente pode fazer isso depois. Bom, agora a gente vem aqui no nosso path do nosso item cadastrar component. Se você vier na documentação, você vê que tem aqui uma propriedade resolver e você passa o seu resolver. Então, nesse caso aqui, a gente vai adicionar, né, a propriedade resolver. Então, passa um objeto que tem, aí a chave pode ser o que você quiser, no caso eu vou chamar de item, e aqui eu vou passar o item resolve service. Pronto, quando cair nessa rota item cadastrar o item editar, ele vai passar pelo nosso resolver. Aqui no nosso item cadastrar editar component.ts, então no nosso ng onIt a gente vai precisar injetar o activate routed, que a partir dele a gente consegue recuperar o nosso item. Então eu vou declarar essa propriedade aqui da classe item e vou chamar o thisActivateRoute. Ele tem uma propriedade snapshot que tem um data que você passa o item. O que é esse item aqui? Lembrando, lá da nossa rota, ó, é aqui que a gente define o item, então aqui a gente chama também de item. Agora que a gente tem o item na mão, a gente pode chamar o thisItem.nome, passar aqui.
E a gente pode inclusive definir o ID no nosso form group, passando o ID aqui também, um array this item.id. Nesse caso aqui eu vou precisar fazer uma lógica aqui para verificar se não está nulo. De repente a gente pode resolver isso depois de outra maneira, talvez no próprio resolver, né? Ficou um pouco mais verboso aqui, mas tudo bem. Vamos aqui para a função salvar. Vamos fazer um controle de fluxo aqui com if. Bom, se existir o item e o item tiver um ID, significa que nós estamos editando o item. Então a gente vai chamar algum método aqui, alguma função. Se não, a gente vai chamar a função cadastrar mesmo. Então, vou copiar aqui, somente mudar aqui para atualizar, item atualizado, erro atualizar. Então, se tiver ID, a gente atualiza no back-end. Se não, a gente cadastra no back-end. Então, vamos aqui na nossa tabela, ó, o que a gente vai incluir agora? Um link para cair justamente nessa tela de edição. Então, vamos lá no item listar. Aqui, ó, a gente só vai envolver o nosso label aqui, nosso texto do valor da célula com um link, com a diretiva router link, e todas as duas caindo no barra itens, barra editar, passando o item da linha atual da tabela. Beleza? Uma coisa que está faltando aqui também é a gente deixar o nosso título dinâmico, como é o mesmo componente. Então vamos fazer uma verificação se tem o item e o item ID. O que a gente faz? O nosso título vai ser editar item. Se não, vai ser cadastrar item. Vamos lá no nosso navegador ver como está. Olha assim, as linhas da tabela ficaram como links. A gente pode clicar em cima e já cai na tela de editar item. Atualizou o título. Então vamos item 1 alterado. Vamos tentar com item 2 também. Item 2 alterado. Legal, salvou. Está funcionando aqui, cadastrar, editar. Só que aqui na tela de edição a gente vai querer também deletar o item, né? Então vamos implementar a função que deleta. A gente vai usar um confirm simples aqui, se quer deletar. E vamos chamar o item service deletar e fazer um subscript da mesma maneira, quando deletar, voltar para a listagem geral. Aqui a gente vai precisar também do botão deletar. Vamos copiar o botão cancelar e só fazer as atualizações. Em vez do router link, a gente vai fazer um bind no evento click e um bind na função deletar. E aqui no texto do botão vamos colocar deletar. Esse botão a gente vai colocar uma diretiva ng if também para verificar se a gente está editando o item. Então item e item id, se existir esses dois, a gente renderiza o botão. Vamos colocar uma cor também warm, que é a mais vermelhinha. E eu acho que é isso aqui nessa tela. Temos o nosso botão salvar, deletar e cancelar. E o botão deletar aparece só quando estiver editando o item. Vamos aqui para o nosso navegador. Olha só, o nosso botão já está presente. Se clicar em deletar, uma confirmação. Ok, deletou, não aparece mais na tabela. Vamos fazer com o segundo. Deletou. Então, está funcionando aqui a parte de deletar, de cadastrar. E então é isso, pessoal. Aqui a gente terminou a nossa primeira versão com o básico para gerenciar um item com o Angular e o Angular Material. Nos próximos vídeos nós podemos ir refinando, quem sabe, esse projeto, incluindo uma paginação, uma notificação, ícones, quem sabe substituir o nosso fake back-end por um back-end com Spring Boot. Enfim, tem bastante coisa, né? Bom, lembrando que o código-fonte do projeto está no meu GitHub, o link está na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, então até a próxima!